Você já reparou que inglês e espanhol está em toda parte? Na USA International você pode escolher aprender inglês, espanhol, japonês ou francês. Já parou para pensar por que USA International é a mais procurada? Você começa a falar inglês desde a primeira aula. Pensando no futuro e naquela viagem dos sonhos? Ou até em conquistar aquele emprego que você tanto deseja? Então, aprender mais de um idioma é fundamental. Com material didático e o método de ensino exclusivo, fica mais fácil aprender, além do laboratório multimídia que auxilia no aprendizado do Dopima, seja o francês, inglês ou espanhol, com professores capacitados. Temos aulas de segunda a sábado, das 8 às 22 horas. Ensino de qualidade ao alcance de todos. Venha até a USA International e conquiste o mundo. Avenida Bernardino de Campos, 442, Vila Belmiro, Santos. Telefone 3225-7373. USA International. Olá pessoal, estamos em mais uma Ação e Reação, hoje dia 15 de abril de 2019, hoje com o professor Cassione e o professor Clemente, um dia esperado aqui na TV Com, né, no programa Ação e Reação, que passa agora às 13h15, também às 23 horas e à 1 hora da manhã. Hoje, Dia Mundial da Conservação do Solo, deveria ser todos os dias. Dia do Desarmamento Infantil, não sabia que criança podia ter arma, mas enfim, né, tal. E também Dia Mundial do Desenhista, parabéns para essas categorias, né. Aeroporto do Guarujá tem sinal verde. Será que agora sai o aeroporto do Guarujá? A apreensão de drogas bate recorde no Porto de Santos. Macacos achados mortos em Santos. O problema da febre amarela aí. No ano passado acharam 2 macacos, mas estavam com traumatismo, estavam com problemas sérios aí, não eram problemas de febre amarela. Mas vão ser pesquisados, fazer necrópsia nos macaquinhos para ver do que eles morreram. O Corinthians segura o São Paulo. O Corinthians está especializando em jogar para o 0-0 para depois o gigante Castro garantir nos pênaltis. Mas São Paulo joga melhor, assim como o Santos jogou, mas o Corinthians consegue arrancar o empate com 50 mil pessoas em São Paulo no jogo, né? 50 mil pessoas no jogo, com brigas antes do jogo num bairro afastado de São Paulo, né? Brigas e com mortes, tal, coisa feia. Marcam briga por Ferraz Vasconcelos, obrigado, professor. Ferraz Vasconcelos, briga é feio, né? Marcam briga por internet, tal. Acho que futuramente o Facebook, o Instagram vai ter que ser vigiado aí para setor de inteligência, porque estão marcando e a polícia está chegando atrasada, né? É complicado. Conselho Fiscal do Santos, meu Deus do céu, hoje tem reunião, recomenda a reprovação das contas do presidente Pérez 2018, né? É triste, mas diz, segundo o Conselho, que tem 15 itens que são ruins para o clube, né? E briga entre torcedores, como já falamos, deixa 14 feridos. Com essas e outras notícias, podemos começar o programa de hoje, né? Você que se quiser mandar perguntas para o Dr. Clemente, para o Cassione, 13-997-11-5545. Lembrando que o programa está sendo transmitido pelo canal 11 da NET, 8 Vivo Fibra e também você, internauta, pelo www.tvcomsantos.com, né? Daqui a pouco na tela. Professor Cassione, grata satisfação, o senhor que vai para a França agora à noite, mas fez questão de estar aqui no nosso programa, né? E participar. Uma boa tarde a você, meu caro Filete, querido Clemente, caríssimos telespectadores. Estamos mais uma vez aqui para dizer o que a gente diz sempre, a verdade e o que a gente pensa. Clemente, obrigado por mais uma segunda-feira aqui, com muitos assuntos aí. Eu tô sempre feliz quando eu venho aqui, viu? Reencontrá-lo e o Cassione, é sempre uma alegria muito grande, né? A minha saudação aos nossos telespectadores, porque sempre na segunda-feira a gente é campeão de perguntas, nem sempre conseguimos respondê-las pela falta de tempo, mas a gente agradece de coração. Clemente, você já viu no programa Pedro Filete, o Cassione vai vir aqui, né? Então nós vamos ter uma entrevista em breve do Cassione falando meia hora da vida dele, dos processos que ele atuou, que ganhou, processos aí famosos no Brasil e até internacional, como em outros países na Europa, enfim, né? Mas vamos falar sobre o aeroporto do Guarujá, né? O aeroporto do Guarujá tem sinal verde. Será que sai agora esse aeroporto? Porque nós tínhamos o aeroporto, né? Com a Panam, com algumas... Perdemos. Será que esse aeroporto, pelo menos para ter
treino turístico aqui na região, para a gente poder ir para o Rio de Janeiro, para as pessoas poderem vir aqui para a região? Eu espero que realmente saia agora, porque esse aeroporto está encantado, né? E o que a gente nota é que todas as cidades que têm aeroporto, em geral, elas progridem mais rapidamente. Parece que é piada isso, mas é real. Isso também não é o Clemente está falando. Se você pegar uma pesquisas que tem por aí, você vê que pequenas cidades do interior, elas acabaram evoluindo, as que têm aeroportos, elas acabaram evoluindo de uma forma muito mais rápida. E não diria só no turismo, não. Nos negócios também, porque isso acaba envolvendo negócio para a região, né? Sem contar o próprio emprego que o aeroporto gera direta e indiretamente. E é muito gozado porque você vai para o próprio Uruguai, que é um paizinho pequenininho, né? Você tem metade da população da Baixada Santista, é o país, 3,5 milhões de habitantes. Sim. Qualquer cidadezinha lá tem aeroporto. Qualquer cidadezinha tem aeroporto. E você vê, então, que acaba, apesar de ser um país pequenininho, ele acaba incrementando muitas coisas por conta disso. E eu diria que aqui está muito atrasado. Aeroporto, né, Clemente? Eu sei que o UTIs também com... Você pegar a cidade pequenina na Argentina, no Uruguai, tem aquela UTI na cidade boa, que funciona, né? Sim. Você pega a cidadezinha de 200 mil habitantes, 100 mil habitantes, tem UTI que funciona bem, tudo modernizado, né? A saúde, né? Tem. Também funciona. Eu espero também que saia o de Praia Grande, e não só para passageiros, mas para cargas. E eu me lembro que o Cassione lutou muito também por esse aeroporto naquela época, ou seja, isso já vinha desde a época do Cassione, brigando com o Lula, até com o Lula, no sentido de dar uma mão, mas eu acho que, na verdade, houve sempre aquela embromação, e o fato é que o excesso de regulamentações, talvez, e um pouco da boa vontade dos políticos que poderiam ajudar, acabaram culminando com sucessivos, vamos dizer assim, não, vamos deixar para depois, vamos resolver, e acabou não resolvendo. Não é, Cassione? Cassione, essa luta é uma luta da região, né? Porque sem aeroporto diminui muito o turismo, enfim. Eu vou ser bem realista. Quando o Covas assumiu, em 94, eu fui eleito pela primeira vez deputado federal e, junto ao Covas, conversando com ele, ele foi receptivo e reformou aquele aeroporto lá no Guarujá. Na Praia Grande, Guarda ainda. E acabou, aquele aeroporto acabou começando a operar. Era para fazer uma reforma, uma ampliação, e a instalação do aeroporto da Baixada seria lá. O Covas efetivamente me atendeu, eu tenho até a foto do dia em que a gente conversou sobre isso no Palácio, e ele efetivamente pôs em funcionamento o aeroporto a título, evidentemente, ainda muito precário, porque não era um aeroporto com estrutura para receber aviões maiores, de passageiros, etc., mas começou a funcionar e havia um compromisso de, mais tarde um pouco, o aeroporto ser transformado num aeroporto regional. Havia sempre uma luta paralela para dar vida ao aeroporto da Base Aérea de Santos. Eu sempre achei e continuo achando que o aeroporto do Guarujá, da Base Aérea de Santos, jamais poderá ser o aeroporto regional. E por que eu digo isso? Em primeiro lugar, pela logística, pelo lugar em que ele está hoje. Quando a gente diz ele, é a pista de pousos e decolagens. Ele não tem pista suficiente para receber os aviões de porte médio hoje de passageiros.
Eu tenho a impressão que, em condições extremas de risco, embora ele permita isso, só os Boeings 737 é que tem condição de pouso ali. No máximo, mas em condições extremas. Não é com segurança, com folga. É a mesma coisa do aeroporto do Santos Dumont, no Rio de Janeiro. O aeroporto Santos Dumont, no Rio de Janeiro, os pilotos todos dizem isso, opera diariamente em condições de risco, condições extremas. Porque a pista do Santos Dumont, no Rio de Janeiro, se não me engano, tem 1.500 metros ou 1.400 metros, se eu não estou enganado. E isto, a nível do mar, ainda é aceitável. O pouso de um avião em alta altitude, ele, quanto mais rarefeito o ar, mais perigoso é o pouso, porque o avião perde sustentação. Ora, aqui você tem uma pista colocada numa condição em que o avião em que vinha o Eduardo Campos, que era um jatinho, teve que arremeter, porque não ia ter condição, segundo as versões benignas, não ia ter condição de pousar na pista deste aeroporto aqui da base aérea, que foi uma pista feita lá atrás para servir basicamente de pouso para aviões que eram no máximo um DC-3, não é? Aviões militares, né? Da Paner. Paner também, de transporte de e passageiros. aviões e helicópteros. Depois ficou uma base aérea destinada a centro de treinamento de pilotagem de helicópteros. Ora, fazer um aeroporto de passageiros ali não tem pista para isso. Ou você teria que avançar com a pista. Para o lado do estuário, evidentemente que não dá. Para o lado do mar, teria que ser feito isso. Mas a própria condição de pouso, você tem que passar por cima da cidade de Santos, por cima do Monte Serrate, por cima dos prédios que tem na cidade, atravessa o estuário baixando rapidamente quando o pouso é feito nessa direção. E a própria decolagem também tem condições críticas, dependendo para que lado o avião tem que seguir. Porque você tem a serra. Não é? Você tem a serra, você tem todas as condições desfavoráveis. Além do mais, a condição de acesso ao aeroporto, por enquanto, ou você vai pela Domênico Rangoni, ou você vai de balsa para chegar no aeroporto do Guarujá. Então, eu não vejo, não é que eu queira ser pessimista, mas não é um aeroporto que vai amanhã receber fluxo. Hoje você não tem nem cais de atracação suficiente para os transatlânticos que vêm aqui, que já diminuíram inclusive o fluxo de navios que vêm para cá, até porque você não tem atrações turísticas que justifiquem que o passageiro do navio desça no cais de Santos para fazer turismo. Às vezes eles pegam o ônibus e vão para São Paulo. Então o senhor apostaria mais no aeroporto de Praia Grande? Porque ali você tem mais condição de pouso, porque embora você tenha a serra, ele sendo paralelo ao mar, ele tem condição de pousar tanto de sul para norte, como de norte para sul. Porque o procedimento pode ser feito em cima do mar. Não é? Então, eu vejo com muito ceticismo a construção de um aeroporto em Guarujá, porque eu quero saber que tipo de avião, com aquela pista e com aquela logística, que tipo de avião vai poder pousar ali. Embora eu tenha lutado na época para que a gente pudesse ter um aeroporto funcionando. Que tipo de avião? Aí era outra história. Você tem hoje aviões menores, aviões que a Embraer fabrica, aviões de hélice, turbo, que ainda são utilizados em pistas de pequena extensão. Em todo caso, tudo aqui é assim. Mesmo não sendo o ideal, mesmo sendo precário, nem o precário entra em funcionamento.
Nós estamos acostumados aqui na região a tudo não acontecer. Não acontece o túnel, não acontece a ponte, não acontece o aeroporto. Por quê? Porque não temos representação política, porque não temos continuidade de representação política, porque sazonalmente surge um deputado de vez em quando que ainda briga por alguma coisa, depois entra naquela coisa de fazer mensagens pelo jornal, de dizer estamos fazendo, estamos lutando, estamos acontecendo, mas não acontece nada. Esta é a verdade, não acontece nada. Enquanto isso, tivemos ontem um incêndio na rua 28 de setembro, no Macuco, que deixou a cidade inteirinha respirando uma fumaça que deu alergia em muita gente, tosse em muita gente, em crianças principalmente, em idosos e em animais de estimação. E por que eu estou dizendo isso? Até queria a opinião de vocês. Porque nós não tivemos um comunicado sobre a natureza do material que entrou em combustão na cidade. Você não sabia se era tóxico, altamente tóxico o material. Depois eu liguei para o 190, 193, fui muito bem atendido, bombeiros e a polícia militar, que me informaram que, segundo constava, o que estava queimando ali era material para fabricação de ração animal e também isopor. O fato é que, quando nós saímos ontem do estúdio da TV Santa Cecília, depois do programa, todo mundo no estacionamento embaixo começou a tossir imediatamente, com uma fumaça de um incêndio que aconteceu às 3h30 da tarde, e nós estávamos às 11h30 da noite sentindo aquele cheiro. Não tem a Defesa Civil, não tem um mecanismo de comunicação por redes sociais, eu não sei como, para avisar a população de providências que têm que ser tomadas. Se for uma substância muito tóxica, as pessoas têm que ser prevenidas, não é? Então não funcionou nada, eu não vi prefeitura comunicando nada, não vi Defesa Civil comunicando. Se a Defesa Civil comunicou, eu peço desculpas, mas eu não vi nenhum órgão oficial. A informação vinha por telefone dos bombeiros da Polícia Civil, dizendo que parecia que o que estava queimando ali, por sinal perto da sua clínica. Lá na clínica dava um cheiro muito forte, e também no Gonzaga muito forte também. Então, e no Boqueirão, e no Gonzaga, e no Campo Grande, em todo lugar a gente sentia. Um incêndio num galpão, fazer esse estrago, e se fosse uma substância altamente tóxica e ali colocada clandestinamente? Tem que haver um mecanismo de comunicação à população. Sim. Clemente, realmente foi um cheiro muito forte, né? Muitas pessoas, até quando eu cheguei no meu prédio, as pessoas estavam comunicando no WhatsApp interno se estava um incêndio ali. Eu até tive cuidado como conselheiro de subir nos 4 andares de garagem para procurar, né? Tal, mas não tinha nada, mas os funcionários já tinham ido para ver, né? Mas o cheiro parecia dentro do prédio, uma coisa incrível, né? Não, parecia dentro do prédio mesmo. Parecia ou dos vizinhos. Eu falei, pô, mas deve ser alguma coisa aqui. Isso. Aí parecia assim, era tão forte que parecia dentro do próprio prédio ou na vizinhança. O Cassione, quando chegou na casa dele, falou, será que tem uma casa aqui? É que ele já tinha ido no Santa Cecília, o programa começou às 9h30 lá do Armando, um abraço para o Armando, e o Armando Gomes, aí quando ele saiu que sentiu, mas realmente parecia que era do lado do Santa Cecília, parecia que era do lado do Gonzaga, do lado da sua casa. Não, é muito interessante isso aí, inclusive a observação do Cassione. Eu estava na missa, 8 horas da noite, na Senhor dos Passos. E vem aquele negócio, eu falo, cara, tá pegando fogo alguma coisa aqui, do lado. Eu até... Foi lá para fora. Eu fui para fora ali e falei, não, é uma coisa estranha, né? Você fica preocupado, porque de repente você tá lá, aquela multidão de gente, era uma maneira de você evacuar. E na verdade eu vi, não, ali perto não tinha nada. Então você vê, da 28 de setembro até lá, uma distância extremamente grande. Eu estou falando 8 horas da noite, 8 e pouco, porque começa às 8. Então, eu vejo que tudo que o Cassione falou tem sentido. Quer dizer, você tem que ter um
um esquema, um sistema, seja de prefeitura associada com a Defesa Civil, enfim, mas que, ainda mais uma região portuária que tem produtos químicos, inflamáveis, um monte de coisa. Que você nem adivinha o que é. Então, às vezes nem adivinha o que deve estar por aí. Então você tem que imaginar como aconteceu isso nos eventos anteriores aqui naquela região. Você tem que evacuar realmente essas pessoas. Tem que ter um sistema de aviso, porque o problema não é só não morrer pelo sufoco, mas é o que vai impactar isso em termos respiratórios futuros. Sim, claro. Né? Porque você destrói os alvéolos pulmonares, esse cara está vivo sim, mas é um vivo morto. Às vezes a intoxicação a longo prazo, né? Sim. A longo prazo. Ela vai destruindo os alvéolos pulmonares, o cara não tem mais capacidade respiratória, e lá na frente é que você vai ter um impacto extremamente grande. Quer dizer, esse cara é um vivo morto. Então, tem que haver sim, a gente não está pondo culpa em ninguém, a gente só está colocando isso como uma observação importante para uma cidade portuária. Nesse caso não era algo do porto, nada inflamável, como houve de outras vezes, mas eu acho que é importante, tanto para a sociedade civil, mas que os órgãos públicos se empenhem em discutir esse aspecto, alguma forma de um aviso rápido, porque eu falei 8 horas da noite, o Cassiano já está falando 11 horas da noite, então você vê, o espaço de tempo entre 3h30 e 11 horas da noite. E quando teve aquele incêndio em Cubatão, Clemente, e ontem o Aldo Santos Pinto me ligou, porque tem filhos pequenos, as pessoas são preocupadas. Falou assim, Filete, você sabe o que está acontecendo? Porque diz que é coisa animal, você acha que tem risco? Se tiver risco, como eu estou aqui na ponta da praia, o cheiro está muito forte, eu pego, ponho no carro minha filha e minha mulher, vou no hotel em São Paulo, fico lá essa noite e depois eu volto. As pessoas são preocupadas também. Então, assim, é o que você falou, lógico, não estamos culpando a prefeitura, Defesa Civil, tal, teve até, mas acho que talvez um comunicado assim, por exemplo, nesses grupos de Viver em Santos, site da prefeitura, site das entidades, por exemplo, Santa Casa, Benê, vai passando para todo mundo, as pessoas vão repassando, né? Hoje no WhatsApp, por exemplo, você passa site da prefeitura, Viver em Santos, esses outros grupos aqui que tem muitas pessoas que entram, G1, né? Então, as pessoas vão entrando e vão, de uma certa maneira, passando para os grupos. Tal. Mas o G1 não dizia o que era. Não, sim, eu entendi. O G1 dizia, está tendo um incêndio, mas não dizia o que era. Não, talvez essa preocupação sua e do Clemente com a parte médica, com a parte psicológica das pessoas, né? Porque, Filete, Clemente, nós estamos, ninguém se iluda disso, que todo mundo diz assim, o Cassione, quando abre a boca, é o apocalipse. Não, eu sou um sujeito que quer evitar o apocalipse. O apocalipse, quando estiver acontecendo, não adianta o sujeito pegar os filhos e ir para um hotel em São Paulo. Sim. Ou a cidade inteira tem que sair daqui para ir para um hotel em São Paulo. Não tem jeito. Eu não vou dizer que a gente vai passar aqui por um Chernobyl ou por um Bhopal, como aconteceu na Índia, não é? Em que morreram milhares de pessoas na hora e estão morrendo até hoje os que sobreviveram. Eu estou dizendo que nós estamos aqui sentados em cima de uma bomba atômica. E por que eu digo isso? Em primeiro lugar, as pessoas não têm memória. Nós tivemos uma Vila Paris em Cubatão que foi extinta. Casos e casos e casos, isto no mundo é raríssimo, de anencefalia. Crianças que nasceram sem cérebro. O que é que nós já respiramos? Você lembra a fumaça da Cosipa, quando jogava aquela fumaça cor-de-rosa, vermelha, que cobria o céu da cidade de Cubatão, de Santos, de Guarujá, de São Vicente? Anos e anos e anos, até que resolveram colocar filtros. Mas todo mundo respirou aquilo. O Parque Industrial de Cubatão, aquele pó preto que vinha me fugiu o nome agora da empresa, acabava em coque, não sei o que, Petrocoques. Né? Isso. O benzeno. O benzeno na Cosipa
Mas o problema, ainda pior... O incêndio que tivemos há pouco que matou um monte de peixes, né? Sim, você tem o mais grave, que ninguém toma conhecimento disso. Existe na França uma regulamentação de transportes de materiais corrosivos e tóxicos que é de um rigor extraordinário. Aqui você está subindo a estrada e descendo a estrada, as rodovias, com caminhões que estão levando coisas que nem Deus sabe o que tem dentro. Um caminhão carregado de cloro puro, um caminhão carregado de amônia, para dizer duas substâncias, isso é altamente letal. Se um caminhão de amônia arrebenta, morre todo mundo que está em volta, num espaço de não sei quantos metros, se não me engano, de 100, 200, 300 metros, praticamente na hora. Amônia é mortal. Qual é a fiscalização que você tem em cima dos caminhões, em cima dos caminhões, das empresas e dos motoristas? Porque às vezes um motorista está hipertenso. Eu peguei, quando eu era presidente do CONTRAN, fazia comandos na Via Dutra. Uma vez tinha um ônibus vindo de Foz do Iguaçu para o Rio de Janeiro, paramos o ônibus e fomos tirar a pressão. Tinha equipe médica, tinha equipe de assistência de todos os níveis, de vistoria, caminhões com pneus carecas, caminhões sem freio, caminhões em condições precárias. Tiramos a pressão arterial desse motorista, que eu estou dizendo, do ônibus, que vinha lotado de Foz do Iguaçu para o Rio de Janeiro. Ele estava com 22/12 de pressão. Isto é, podendo ter um AVC a qualquer momento, levando ali 40 e tantos passageiros no ônibus. Então, a fiscalização não pode só ser feita em cima de carro importado, e não se pode preocupar as pessoas em botarem radar para pegar carro que está 130 na rodovia que é 120. Porque os carros modernos de hoje têm recursos que os carros antigos não tinham. Você tem limite de velocidade em estradas da Alemanha, 140 por hora. Permitido, porque a maioria dos carros não são a Brasília amarela de antigamente, que não tem recursos. Pois bem, o que tem eu pergunto, quem é que pode saber aqui? Quem é que sabe o que tem nas tancagens da Alemoa? Quem é que pode saber aqui o que tem nas tancagens da Ilha Barnabé? Quem sabe o que está ali dentro? Em que condições está aquilo? Então, eu pergunto, é dever das prefeituras locais, regionais, irem saber como está a tancagem, o armazenamento e que substâncias tem ali dentro? Porque no dia em que acontece o vazamento, aquele cilindro de GLP que tem na Alemoa, que vem da refinaria, se aquele cilindro explode, a sucção do ar, porque o gás queima e o espaço onde está o gás expandido desaparece e o ar vem para ele. E vem como um vendaval, como um tufão. Tudo que está ali em volta, inclusive nos morros, recebendo uma sucção daquela, aonde vai isso? Quem é que está vistoriando isso? A Secretaria do Meio Ambiente do Cubatão, de Santos, de Guarujá, de Praia Grande, está todo mundo vendo o que é que passa nos navios, o que é que passa nos navios que vão atracar e descarregar na Ilha Barnabé e na Alemoa? Então eu não sou apocalíptico. Eu quero evitar que o sujeito tenha que pegar os filhos, se der tempo, e ir para um hotel em São Paulo, enquanto a maioria vai ser vitimizada nesta região. O incêndio de ontem serve como alerta. Nós vamos chamar um rápido intervalo. Lembrando, vocês podem mandar perguntas para o Dr. Cassione, para o Dr. Clemente. Falamos hoje sobre o aeroporto do Guarujá, sobre a questão desse incêndio, enfim. Você pode mandar perguntas, dúvidas aqui para o Dr. Cassione ou para o Dr. Clemente, no 13, para quem é fora de Santos, 997 11 5545. É muito rápido, já voltamos.
Plano Santa Casa Saúde de Santos, cuidando de você há mais de 2 décadas, com muito carinho. Afinal de contas, são quase 90 mil vidas. Atendimento em todas as cidades da Baixada Santista e Litoral Sul. Plano Saúde Total, ou seja, saúde mais odontologia. Inclusive o programa de saúde continuada, prevenção de doenças crônicas. Plano Santa Casa Saúde de Santos, há mais de 2 décadas cuidando de você com carinho. Você já reparou que inglês e espanhol está em toda parte? Na USA International você pode escolher aprender inglês, espanhol, japonês ou francês. Já parou para pensar por que USA International é a mais procurada? Você começa a falar inglês desde a primeira aula. Pensando no futuro e naquela viagem dos sonhos? Ou até em conquistar aquele emprego que você tanto deseja? Então, aprender mais de um idioma é fundamental. Com material didático e o método de ensino exclusivo, fica mais fácil aprender, além do laboratório multimídia que auxilia no aprendizado do Dopima, seja o francês, inglês ou espanhol, com professores capacitados. Temos aulas de segunda a sábado, das 8 às 22 horas. Ensino de qualidade ao alcance de todos. Venha até a USA International e conquiste o mundo. Avenida Bernardino de Campos, 442, Vila Belmiro, Santos. Telefone 3225-7373. USA International. A Clínica Multiimagem é especializada em exames de radiologia e diagnóstico por imagem, investindo continuamente em tecnologia e trazendo constantes inovações para proporcionar à comunidade médica e seus pacientes diagnósticos ainda mais precisos. Sua nova e moderna estrutura, aliada à tecnologia de ponta, juntamente com o corpo clínico especializado, tornam a Clínica Multiimagem um dos centros de diagnósticos por imagem mais avançado do estado de São Paulo. Entre em contato pelo telefone 3202-1250. Olá pessoal, hoje vou falar para vocês que gostam de animais, que querem se inserir no mercado pet. Curso de auxiliar de veterinária da Clínica Filete. Aulas noturnas, terças e quintas, das 20 às 21h30. Salas climatizadas, totalmente apostilado. Maiores informações pelo telefone 3227-5770 ou pelo e-mail filete, com 2 t's, @filetenovamente.com.br. A melhor programação, RVD. Mande a sua mensagem para o nosso WhatsApp 13 997 72 8946. Peça sua música, mande seu recado e concorra a muitos prêmios. Rádio RVD, música e esporte para você. Estamos de volta à nossa reação no segundo bloco, hoje segunda-feira, dia 15 de abril de 2019, com o professor Cassione e o professor Clemente. Muitas participações, mandar um abraço para o Paulo Eduardo Costa, que faz aniversário hoje, né? Também muita gente aqui, o Rick Santos, falando que a Embraer, o TB da Azul e o da Embraer também são aeronaves pequenas e médias que podem aterrissar aqui no Guarujá, né? Levedura de cana-de-açúcar, Clemente, da ICC Brasil, foi o que eles alegaram que causou, né, esse incêndio com essa levedura de cana-de-açúcar. É a Flaviane mandando pra gente aqui, a gente já tinha também visto nos jornais aqui e tal. É levedura de cana-de-açúcar.
Pois é. A gente não está querendo pôr fogo nas coisas, não, porque já pegou fogo lá, mas a levedura, isoladamente, eu não acredito particularmente que faria esse fumacê por tantas horas assim, a partir das 3h30, porque os bombeiros apagaram o fogo rapidamente, né? E se eles apagaram, diz que restou o rescaldo, mas 8 horas de fumaça, realmente tem alguma confusão aí nesse meio aí. E nós sabemos que também não é um único produto. Você que mexe com isso, Filete, eu não mexo, mas eu tive uma experiência. São vários produtos, porque você tem que formalizar a proteína correta, os carboidratos, os lipídios, os aminoácidos, assim, não é só uma levedura que o cachorro, primeiro, que o cachorro não é herbívoro, né? Cachorro não é herbívoro, nem gato, eles são carnívoros, então se você puser só vegetais, muitas vezes você não consegue dar a proteína correta, né? Não. Por exemplo, ele tem que comer proteína e a proteína da carne, dos ovos, senão você não consegue. Então só levedura de cana, vai ter bastante energia, vai ter bastante... Não dá. Talvez pode ser uma teor de fibras, tal. Agora, não vai ter proteína tão alta para você conseguir atingir 28, 29, 30% de proteína para um gato, né? Não, eu fui conhecer uma fábrica de... 30%, né? Eu fui conhecer uma fábrica de ração animal em Portugal. E, na verdade, são muitos produtos que são colocados. Não é um produto. Tem laboratório, são desenhos, são laboratórios que climatizado, não é uma coisa assim, entendeu? Não é um elemento único que faz a ação. Talvez ele esteja estocando esse elemento para mandar para algum lugar, né? Mas isso aí são fábricas enormes, com vários produtos, né? Eu fui aqui eu perguntei, esse amigo meu chama Antônio Arnaud, e eu perguntei para ele até, como é que funciona esse esquema? Ele falou assim, olha, não existe, não é impossível, mas não existe uma empresa que vende apenas um ingrediente porque ela morreria de fome. Se você tem vários componentes numa ração, se você vender um único, você não fecha a conta. Ele falou, mesmo assim não é fácil. Ou seja, você vai vender 5, 6, 8, 10 elementos que faz parte das rações, não um único elemento. É impossível? Impossível não, mas não vai fechar a conta. É por isso que a gente está questionando isso aqui. Não é uma afirmativa, mas é um questionamento. Será que só tinha realmente levedura de cana-de-açúcar? Cassione. Eu queria aproveitar, a minha mulher acabou de me mandar aqui um vídeo que ela fez há 15 minutos. Não sei se dá para pegar. Está aqui. É uma rua com buraco, né? É, uma rua com buraco, 2 funcionários de roupa cor de abóbora tampando esse buraco aqui. Olha lá, dá para ver o buraco. Dá para ver, Cassione. Quem? Dá para ver? Dá. Olha lá eles lá. Ela cronometrou. Aqui em Santos, Cassione? 50 segundos eles tamparam esse buraco. Então eu faço a seguinte conta. Menos de 1 minuto, 50 segundos, tamparam o buraco. Em 1 hora, se um buraco é 50 segundos, menos de 1 minuto, em 1 hora você tampa 60 buracos. Tá certo ou não? Em 1 hora você tampa 60 buracos. Em 8 horas, 6 vezes 8, 48, 480 buracos. Em 1 mês você tampa todos os buracos de Santos. E por que não fazem isso aqui? Porque está tudo esburacado, tem buraco em tudo que é lugar. Buracos, inclusive, antigos, buracos que já se tornaram íntimos. Tinha um na Tolentino aqui, Figueiras, que eu falei aqui no programa, no outro dia tampado. Não sei se foi problema. Mas tem que avisar. Aí ou foi reclamação de pessoas aí do Gonzaga e tal, mas é uma rua gastronômica, né? Agora virou, e tinha um buraco grande lá, e tamparam o buraco. Tinha um em frente ao hospital Ana Costa, que o carro caía dentro, se não rasgasse o pneu ou não quebrasse o aro da roda, era milagre. Todo mundo já conhecia, quem passa ali. Então desvia para cá, desvia para lá. Pega o motoqueiro que está andando atrás de você e está passando pela... Porque quando você desvia, morre. Se você não olhar... Se ele cai ali, ele morre. Agora, tá aqui, 50 segundos, eles vão ali, jogam um asfaltinho, batem dá uma socada assim em cima, 50 segundos, tamparam um buraco. Além de ser um serviço porco,
porque é por isso que esburaca de novo. Não é assim que se tampa buraco, evidentemente, para durar. Mas é o tapa-buraco. Tudo bem, se 2 sozinhos tamparam um buraco em 50 segundos, se você tiver 10 homens, eles vão tampar um buraco, 10 buracos em 50 segundos. Logo, os 480 buracos que eu falei que dá para tampar num dia, você multiplica por 10, são 4.800 buracos. Que beleza, hein? Não é isso? Então por que não tampam os buracos? O Paulo Trindade está mandando um abraço para vocês aqui. Que Deus proteja nossos Santos. É por causa da reunião do Conselho hoje, né? O Santos, que agora com 5 milhões e 600 que ganhou da passagem contra o Atlético Goianiano, a Copa do Brasil paga bem, né? 5 milhões e 600 arrecadado no total, já deu entrada para o Red Bull e contratou o Jonathan, né? Então, eu estava naquele impasse, mas agora o Santos enviou por banco o dinheiro para o Red Bull para a contratação do jogador, né? E o Paulo Trindade Clemente está dizendo que Deus tem que proteger o nosso Santos, sempre, né? O Santos que fez domingo 107 anos, hein? Pois é. Não, a gente está torcendo muito aqui, né? Foi até uma pena perder do Corinthians nos pênaltis, né? Eu acho que foi triste, porque o Santos, na verdade, jogou muito melhor, foi muito superior. Eu nunca vi o Corinthians jogar tão ruim, né? Teve 18% de posse de bola, pô. Exatamente. Né? O Santos massacrou, mas o Cássio estava num dia feliz, a gente também teve um pouco de azar, eu acho que aconteceu isso. Como o Cássio é gigante, as pessoas têm que bater. Como o São Paulo ontem. Os 2 pênaltis não foram mal batidos, um no travessão, na trave. É que eu acho que os jogadores ficaram com medo, como o Cássio é muito grande, né? Tem que passar pertinho do canto, e aí deu azar de bater na trave, né? E o Vanderlei pegou um pênalti, né? Quer dizer, o Vanderlei ainda tentou salvar, mas... Aliás, ele começou por ele, né? Sim. Ele começou por ele. Então, acho que deu um pouco de azar, sim. Mas o Corinthians costuma crescer nas finais. O São Paulo, quer dizer, não está eliminado de todo. Mas porque jogou melhor ontem, né? Jogou muito melhor. Se ir para a final no pênalti, de novo vai dar Corinthians. É complicado. Eu acho que a gente, quando fala Deus tem que ajudar, a gente fala como força de expressão. O Paulo Trindade falou. A gente fala da boca para fora. Porque Deus, se ajudar os santos, então Deus está deixando de ajudar o Corinthians. Não, mas ele falou que de ajudar o Palmeiras. Eu acho que era parte acho que não foi no jogo, que o senhor já disse, Deus que ajude na questão política, econômica, né? Você imagina, às vezes você vê um jogador dizendo assim, ainda bem, Deus ajudou e nós ganhamos. Quer dizer, Deus estava ali no estádio dizendo, agora a bola vai bater na trave porque eu quero ajudar aquele time. Nós temos que... Deus ajuda, claro que ajuda todo mundo. 50% ele faz por todos. Os outros 50%, ele diz assim, 50% eu estou te ajudando, agora faz a tua parte. Claro. É isso aí. Cassione, aqui está o Fernando Moraes, primeira vez que participa aqui de Praia Grande, hein? O Paulo Trindade está abrindo a janela, vendo aquela praia do Gonzaguinha, Praia das Vacas e tal. E o nosso amigo Fernando Moraes de Praia Grande, Cassione, Praia Grande também não tem atrativo nenhum. Acho que e de forma... Não faz isso, né? De forma... O Mourão tirou de forma fraudulenta os quiosques. E temos 33 irregularidades no edital dos quiosques, né? Realmente, eu fui lá em janeiro, teve um churrasco com um amigo meu no domingo, e o nosso mandar na praia realmente não tinha quiosque, não tinha banheiro, né? Então eu fico pensando numa criança que foi lá da pista para lá da praia, não tem banheiro, o cara vai fazer aonde, né? A gente já sabe que ele vai fazer no Atlântico, né? Então, beleza. Depois, acho que algum iluminado, que mandou demolir os quiosques, né? Para depois colocou os banheiros, que no verão, Praia Grande bombando, né? Aí não tinha banheiro, quer dizer, o cara vai para a praia, vai fazer aonde, né? Então, é complexo. Mas aí puseram os banheiros químicos. Mas o Fernando está reclamando que Praia Grande não tem atrativos, né? Mas eu acho que a Praia Grande melhorou muito, né, Cassione? Eu não tenho a menor dúvida disso. A história dos quiosques eu não conheço. Eu sempre elogio aqui o Mourão, dizendo que é disparadamente, nos últimos tempos, o único prefeito que a região teve para valer. Agora, a história dos quiosques é bom a gente ver, a partir dessa informação, se isso procede ou não procede, e ouvir o Mourão, pedir para a reportagem perguntar por que os quiosques saíram e o que é que ele pretende fazer. A gente tem que dar direito de defesa a quem
é atacado. Mas também a gente não pode simplesmente deixar para lá uma informação que vem do telespectador. Então vamos procurar saber isso. Agora, o Filete disse que ele foi a um churrasco na Praia Grande. Isso foi em janeiro. Em janeiro. Eu vou fazer uma brincadeira. Pode fazer. Eu ainda perguntei para o Filete hoje, onde é que ele arranja tempo? Ele está em todos os lugares ao mesmo tempo. É verdade. O Filete é um caso de estudo. Tem que estudar. Não, tem que estudar. Tem que pegar o pessoal da USP, da Fiocruz, Ele não dorme. de Harvard, de Oxford, todo mundo para estudar como é que o Filete consegue estar em todos os lugares ao mesmo tempo, fazendo 500 coisas ao mesmo tempo. Ele não vai explicar, ele vai dizer que dá jeito, tal, mas eu queria saber... Tem que dormir 7 horas por dia, o resto tem que ir para cima, né? Ou seja, conheci um. Dorme 7 horas e o resto faz tudo. Você não dormir, eu não durmo à tarde, não consigo. Então faz tudo, sai daqui, vai para outro lugar, vai para a clínica, trabalha, vai resolvendo os problemas sempre com bom humor. Eu acho que a maior importância, Cassione, é como você, fazer o que gosta, né? Eu gosto da medicina veterinária, gosto de medicina, gosto de vir aqui na TV, na rádio, e gosto do nosso clube, do Santos, como você já foi presidente do conselho lá também e tal. Então você está falando uma coisa para mim que você faz a mesma coisa, né? Não. Em 2 lugares ao mesmo tempo eu não consigo estar. Eu só conheci uma pessoa até hoje, agora você já tomou também o mesmo espaço. Sim. Que estava em 2 lugares ao mesmo tempo. Ele estava em Brasília, na Câmara Federal, ele estava em São Paulo, cuidando de um determinado assunto, estava num velório em Santos e num casamento, tudo no mesmo horário. Atier Jorge Cury. O deputado Atier, que foi um dos maiores deputados que essa cidade teve, e que não há praticamente uma família nesta região, no tempo que ele era deputado, que não devesse a ele um favor, atuante, um jeito prestativo, impressionante. Você não acreditava. Saía no dia seguinte uma fotografia de um velório, de um enterro, que era às 5 da tarde. E uma fotografia de um casamento que era às 5 da tarde. O Atier estava nos 2. Com o mesmo terno, com a mesma roupa, ele estava. É a mesma coisa o Filete. Ele pode estar de branco, com roupa de veterinário, médico veterinário, ou pode estar que nem agora, com paletó preto. Ele já sai daqui da cadeira. Quando ele saiu do estúdio, ele já está sem o paletó, já está pondo outra roupa. E aí, meu recorde foi 8 roupas num dia. 8 roupas. Estou falando? Olha aí, eu não disse? Com 8 roupas num dia. Eu não disse. Qualquer dia eu vou olhar para cá, não está o Filete sentado aqui. Só que o Atier, como era muito melhor que eu, ele é com o mesmo terno. Eu tenho cuidado de trocar os ternos, mas o Atier, como era muito melhor que eu, ele podia fazer isso. Você conhece aquela piada do Pancho Ligeiro? Sim. Do Chico Ligeiro? Eu não posso contar aqui? Não. Você deve ser o personagem. Talvez tenha que ter um clone, né? Clemente, essa questão aí essa questão das violências em torcidas é uma coisa cruel, né? Porque faz jogo só Morumbi, o Andrés falou com toda a propriedade, se jogar pedra no ônibus a gente não entra, tal. A polícia vai para o Morumbi, cerca tudo, tira a polícia da cidade de São Paulo, porque tira, né? Tira a polícia da cidade de São Paulo, tal, põe tudo lá. Aí os caras marcam uma guerrinha em outro lugar, e aí uma mulher filmou, até passou nas emissoras locais, né, e também nacionais, e a mulher com pânico, estava tendo aquela briga, ela estava num sobrado, no primeiro andar, né, em cima, estava tendo uma briga, uma confusão, a mulher chorando, filho, papagaio, enfim, né, e aí 14 feridos, né, é uma coisa de louco, né. Eu acho muito triste isso aí, eu acho que tem que ter uma punição exemplar, porque na verdade isso foi combinado previamente. E os caras são debilóide, né, Clemente? Porque tu vai de taco de beisebol, de tal. E você acha que não vai ter algum louco que vai com revólver? Então os caras vão lá como se fosse uma briga de taco. Pô, tudo bem, mas se tu toma uma tacada daquela na cabeça, tu morre. Tu fica retardado. Pô, o que acontece? Aí você vai, tem um lá que vai com revólver e dá uns tiros. Quer dizer, maluco, o cara faz um negócio desse. Você sabe qual é a pena na Inglaterra? Para isso aqui? Para isso aí, para os camaradas que brigam e ferem torcedores de futebol, 5 anos de prisão dentro da cadeia. Acabou. Não tem mais isso lá.
Cadê os hooligans? Os hooligans morreram. Acabaram. Acabaram com os hooligans. 5 anos de cana dentro da cadeia. Eu sou homem viajado na China, eu fui pra China, chegava lá às 6 horas da manhã, eu falei, pô, eu não tô com tempo aqui, porque o cara pensa que é moleza, mas ser chefe de delegação lá, por isso que eu até defendi o Pérez aqui, foi com a mulher tava bem, pô, a mulher tinha que estar bem vestida, lógico, até falaram do vestido da mulher que era bonito, então eu acho que isso vai papagaiada, mas lá eles dão um trabalho o dia inteiro, visita a prefeitura, vai pra shopping atender molecada, um monte de coisa. Aí um dia eu falei, poxa, eu tenho um compromisso aqui às 8 horas, eu vou sair 6 horas para fotografar um pouco da cidade, entrar nos mercados e tal, né? Aqueles mercados que tem mais para vender, para ver cobra, para ver as coisas, né? Até comprei uma tartaruga e soltei, enfim. Mas aí o cara falou que aqui não tem roubo, não. Como assim? Se o cara te roubar, ele pegar aqui e te furtar, é 10 anos de cana. Furtar. Pô, quando eu fui sair da mala, eu falei, molecada, toalha, tudo aí não pega nada, entendeu? Não, mas a senhora me deu essa toalha, realmente tinha dado para um jogador lá, né? Eu acho que o Bambu, então eu falei, olha, eu acho que tem que pegar uma autorização para levar essa toalha, porque aqui, se tu ficar preso aqui, é complicado. Aí, se assaltar com revólver é 30 anos de cana. E se você for matar, é prisão perpétua ou morte. Aí eu falei, mas 10 anos de cana, é 10 anos tu morre. Eu falei, por quê? Porque a prisão é no frio, lá na área fria, e você tem que trabalhar 12 horas por dia. Então você não aguenta 10 anos lá, você sai de lá morto. Você se vê, tá com 30, sai com 40, vai ter que parecer que tem 90. Então, quer dizer, ninguém faz nada. Tem menina vendendo ouro na rua, Clemente. Tem banquinha, a menina vendendo ouro na rua. Ouro, banquinha. Porque ninguém rouba. Eu acho que é isso aí. É que lá não tem a Maria do Rosário, não tem. Da Comissão dos Direitos Humanos, defendendo bandido e mais nada. Ou nem aquele repórter que diz que pode confundir uma metralhadora com guarda-chuva, né, Clemente? Então. Eu acho que a punição em tudo. Eu até esses dias estava falando, porque hoje você não pode nem dar um tapinha no teu filho, porque, né? E eu aprendi uma coisa, eu já aprendi isso de pequeno, eu e o Cassiano somos da mesma geração, mas bastava o pai olhar, não precisava nem bater. O pai olhava para você já sabia o que tinha que parar, porque alguma coisa que você estava fazendo errado. E também aprendi, não só com ele, depois eu expliquei isso na sexta-feira até para um residente, como é que funcionava a minha residência, a especialização em radiologia. Era na punição. Ou você seguia os ritos ali, né, as regras, protocolos, ou só tinha uma chance. Escuta, você está abaixo da média esse mês. Se você continuar assim no próximo... Fora. Tá fora. Né? E mandava mesmo. 2 foram embora da residência. Por quê? Porque não cumpriram. Então, é doce se você cumpre. Mas ele passa a te punir se você foge daquilo que está determinado. Eu acho que é a mesma coisa aí. Eu tenho um caso interessante, a gente até comentou isso aqui, mas eu acho que vale a pena citar. Porque a gente pensa que, bloqueios de celulares próximos de presídios. E eu fui estudar isso aí e vi que nos Estados Unidos não tem bloqueio. Não existe bloqueio, um sistema para bloquear o celular. Ou seja, o preso, se tiver celular, ele pode atender o celular. Só que pegaram um cara na cadeia com celular e ele estava prestes a sair, até 3, 4 meses para sair, só pelo fato de pegarem ele com o celular, ele ganhou mais 40 anos de prisão. Ou seja, punir exemplarmente, provavelmente outros não vão querer usar celular, não é, Cassione? Então eu não vejo outra maneira de tratar, como você falou dos hooligans, não vejo outra maneira de tratar com torcida, organizada ou não, se não for com punição severa mesmo, com cana mesmo, sem sair, sem direito a nada, a gente não vai conseguir resolver. Aqui no Brasil só se pune mesmo multa de trânsito. Infração de trânsito e multa, que é a indústria da multa, né? Agora o Bolsonaro está querendo aumentar para 40 pontos, está todo mundo dizendo, vai aumentar o número de acidentes, porque não sei o quê, né? Conversa. Não vai aumentar nada. O problema não é ponto na carteira, porque o sujeito para num estacionamento proibido e ele vai receber não sei quantos pontos na carteira.
é o único país do mundo em que você tem 2 tipos de punição para a mesma infração. Você paga uma multa alta, não precisa ir para o ponto na carteira. O ponto na carteira é para infração grave que gera perigo, como é em todo lugar do mundo. Aí você tem pontuação, porque são infrações que geraram perigo, vítimas ou perigo de dano, isso sim. Mas é uma punição ou outra, né, cara? Uma ou outra. Agora, a multa é alta. A multa é alta. E não tem a marmelada que tem aqui. Se guincharem o seu carro, o guincho está levando o seu carro, você pega um táxi, emparelha com o guincho e diz para o guincheiro, pode parar por favor aí. O guincheiro desce, você paga ou em dinheiro ou com cartão, paga a multa para o funcionário, para o policial que está dirigindo, ele tem até a maquininha do cartão e baixa o seu carro no mesmo momento. Por quê? Porque você quitou o pagamento da punição. Não tem negócio de levar para o pátio e depois você tem que esperar a burocracia toda para liberar no pátio. Não. Você tem o direito de pagar a multa imediatamente. E se você chegar no local e o cara já estiver subindo no carro, no teu carro no guincho, você diz, não, eu quero pagar aqui. Ele tem que pôr o carro no chão. Porque a punição de levar teu carro para o pátio não existe. A punição é guinchar o carro se estiver parado indevidamente, estacionado indevidamente. Mas se você está com o pagamento para ser feito, é no trajeto, é no momento, é assim que tem que ser. E aí o gozado, outro dia aconteceu comigo, estou vindo de São Paulo, ali na entrada da cidade, eu já estou no meio, já estou perto do semáforo, aí vira, tá amarelo, mas enquanto eu estou passando estava verde. E aí eu vi quando eu já estava embaixo, mas não tinha como frear mais. E aí eu vejo o guardinha lá canetando, quer dizer, da CET, canetando, quer dizer, isso é uma coisa errada também, porque, pô, dá para ele saber que eu passei e estava verde ainda. E como é que você vai parar, nem tem como parar, você está 50 por hora ali na entrada, você pararia no meio do trânsito? Não. E o cara está notando, e você não pode se defender depois, né? Não teria como voltar. Bom, queria mandar um abraço para a jornalista Denise Pires, está vendo o programa, para o Vladimir da Praia Grande, para o Daniel Crisóstomo, que foi tomar um café numa padaria gourmet, viu o Clemente, mas não conseguiu falar com ele fim de semana, para a Elisete, para o Pedro Macedo, grande jornalista esportivo. Ô Pedro. Paulo Alberto Capitão, Pedro Macedo mandando um abraço para você, Cassione, e para o Clemente. Pedro, um grande abraço, Pedro. Eu fui comentarista do Pedro e do Walter Dias, na Rádio Cacique, nos bons tempos da equipe mais jovem, década de 60. O Carlos Eduardo Martiniano está falando dos malefícios da fumaça, que concorda com a Cione e com o Clemente, que devia avisar, e está passando uma coisa sobre a ponta da praia que não dá para falar hoje. O Uriel quer saber uma questão do Bolsonaro que nós vamos discutir amanhã, né? Então eu queria deixar um abraço para todos, uma excelente segunda-feira que vocês merecem, e continue com Deus e com a nossa extensa programação. Muito obrigado. Você já reparou que inglês e espanhol está em toda parte? Na USA International você pode escolher aprender inglês, espanhol, japonês ou francês. Já parou para pensar por que USA International é a mais procurada? Você começa a falar inglês desde a primeira aula. Pensando no futuro e naquela viagem dos sonhos? Ou até em conquistar aquele emprego que você tanto deseja? Então, aprender mais de um idioma é fundamental. Com material didático e o método de ensino exclusivo, fica mais fácil aprender, além do laboratório multimídia que auxilia no aprendizado do Dopima, seja o francês, inglês ou espanhol, com professores capacitados. Temos aulas de segunda a sábado, das 8 às 22 horas. Ensino de qualidade ao alcance de todos. Venha até a USA International e conquiste o mundo. Avenida Bernardino de Campos, 442, Vila Belmiro, Santos. Telefone 3225-7373. USA International.